Olá, confrades da nossa doutrina de luz. Meu nome é Marcela Ferraz e hoje nós vamos estudar a aula 3 do estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Vem com a gente, vamos aprender um pouco mais. Nesta aula de hoje, nós vamos falar da primeira parte da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. É onde Kardec fala de o porquê ele escreveu essa obra, qual foi seu intuito. Nós sabemos que o Evangelho segundo o Espiritismo foi o terceiro livro publicado. O primeiro nós começamos com o Livro dos Espíritos, onde é um livro de pergunta e resposta, onde na verdade foi o embasamento da doutrina. Ele fala um pouco de diversos assuntos, seja entre a vida, entre o céu e a terra, o mecanismo com que os espíritos trabalham conosco, o funcionamento dos dois planos. Depois nós tivemos o livro dos médiuns, para verdadeiramente falar desse intercâmbio, sobre a tarefa do trabalhador que se compromete em ser esse intercâmbio com o mundo espiritual e todo esse funcionamento, sobre os tipos de espíritos, sobre os tipos de trabalhadores. Mas mesmo assim, Kardec viu depois que faltava alguma coisa. Por quê? Nós já tínhamos o entendimento da doutrina, como era o funcionamento, sabia da vida pós-morte, sabia da existência do espírito imortal, sabia de como funcionava a vida no outro plano. Com o livro dos médiuns, nós, trabalhadores, sabíamos como nos portar, como que nós deveríamos ser. Porém, Kardec percebeu que mesmo assim era uma dificuldade inúmera, sem tamanho, para a modificação das pessoas. Como que podia? As pessoas tinham um entendimento, sabiam o que acontecia, tinham o passo a passo de como fazer e por que elas não se modificavam. Foi aí que ele percebeu, que vai da moralidade de cada indivíduo. E ele ficou pensando como trazer essa moralidade para o homem. Que moralidade é essa? E é então que ele compreende que o espírito mais puro que passou por essa terra foi Jesus. Ele é nosso princípio de moralidade. E é então que ele decide fazer o Evangelho segundo o Espiritismo, para que nós pudéssemos compreender os ensinamentos de Jesus, tendo uma visão um pouco maior dos ensinamentos ditados pelo Mestre através da compreensão do Espiritismo. Então, esse foi o primeiro intuito. E aí ele vem falar para a gente que o que nós vamos encontrar no Evangelho, ele teve cinco características principais que nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo. Primeiro item, ele fala que ele vem falar dos atos comuns da vida de Cristo, a sua vivência com a sua família, ele como um homem, um homem de uma capacidade magnânima e de um entendimento inestimável, mas ainda assim uma vida comum no meio de pessoas que também são aprendizes. O segundo item, ele vem falar dos milagres, dos milagres tão famosos, que são colocados na Bíblia, sobre envolvendo Jesus nesses acontecimentos. O terceiro, são as profecias, sobre o que alguns médiuns, que é isso que ele vem trazer para nós, profetizavam, ou seja, o que eles viam além do tempo. E é isso que Kardec vai citar em alguns momentos no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí ele também vem trazer o item 4, as palavras que estabelecem dogmas, ou seja, passagens da Bíblia
que estabeleceram dogmas em diversas religiões, né? Dogma é o quê? É uma cultura, algo que eu necessito fazer dentro da minha religião, porque é vista como necessário, né? Faz parte para que eu possa exercer uma determinada tarefa. Então ele vem falar de passagens de Jesus onde se estabeleceu dogmas em algumas religiões. E 5, e o principal, ele vem falar da moral, a moralidade de Jesus. E o que ele fala para nós logo no começo dessa introdução é: os 4 primeiros itens, algumas religiões diferentes do Espiritismo podem até discutir, de achar que ele teve um entendimento distorcido ou que nós trouxemos para dentro da nossa doutrina, mas ele diz que o 5º item é indiscutível para qualquer religião, porque moral é moral, independente do entendimento que eu tenha. Moral não muda. E é por isso que ele diz que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele não é para os espíritas, ele é para todas as pessoas. O primeiro Evangelho foi publicado com o nome Imitação do Evangelho. Por quê? Porque Kardec não queria que ficasse colocado, imposto, que esse evangelho era apenas para os espíritas. Não. Ele queria que as pessoas vissem ali uma maneira de conhecer mais Jesus, compreender a própria existência. Porém, na segunda edição, né, Didier e assim como outros confrades da doutrina falaram para ele que o Evangelho segundo o Espiritismo, já que o Centro Espírita já tinha sido fundado, né, era a maneira como eles encontravam de se modificar dentro do Espiritismo, sugeriram o nome, o Evangelho segundo o Espiritismo. E a partir da segunda edição, então o nosso Evangelho passa a ter esse novo nome. Ainda no item 1 da introdução, Kardec traz para a gente um outro ponto extremamente importante. Ele fala sobre o nosso conhecimento de Jesus. Ele diz assim para a gente que muitos falam de Jesus, mas na verdade poucos o conhecem realmente. Ele fala assim para a gente que Jesus ainda é desconhecido por grande parte da humanidade, porque nós entendíamos a vida de Jesus através dos olhos e das histórias de outras pessoas, né? Então ele vai falar assim pra gente que as pessoas, pelo menos na época dele, e eu acredito que muito ainda nos dias atuais, tinham uma dificuldade muito grande de compreender os ensinamentos do Evangelho, da Bíblia. Ele fala assim que era uma escrita muito difícil, né? De uma interpretação que necessitava de bastante conhecimento, e que apenas uma parte da população tinha bagagem para poder compreender Jesus. E o que acontece? A outra fração, a outra parcela da população ficava à mercê de entender Jesus através dessas pessoas, né? Nós sabemos que até 1900, todas as missas, falando em Igreja Católica, eram feitas em latim, né? Então, você ia até a missa de domingo, você não entendia uma palavra do que o padre falava, né? Então, ele falava assim que isso distanciava ainda mais o homem de Jesus. Apesar de, a partir, né, de 1500, 1600, que foram autorizadas as Bíblias em traduções em outras línguas, ainda assim, né, as missas, o que se chegava para a população era um entendimento. Qual entendimento?
porque você ia de encontro com a palavra de Jesus, mas você não entendia uma palavra de Jesus. Então, o que ele pensou? Ele pensou em algo que pudesse trazer entendimento para todas as pessoas, que todos, independente, da estrutura de conhecimento, estrutura financeira, social, pudessem ir de encontro com o ensinamento de Jesus. É isso que ele fala, E aí ele fala assim pra gente que, em primeiro momento, o que ele fez? Ele pegou uma tradução que é a de Sayce, Louis Jacques Sayce, que foi um teólogo, e ele que traduziu a Bíblia para o francês. Dentro das traduções que tinham em francês, era a mais fidedigna. Ele faz, porém, uma ressalva importante, dizendo assim que, apesar de ele ter utilizado a tradução de Sayce, ele não se apegou na ordem cronológica da Bíblia. Ele explica para a gente que ele dividiu o Evangelho segundo o Espiritismo por assunto, e a cada determinado assunto é que ele foi buscando as informações na Bíblia, para que nós pudéssemos compreendê-la verdadeiramente. Então ele diz que ele não usa uma ordem cronológica, mas ele não, deixa de utilizar todo o ensinamento sem mudar vírgulas ou pontuações da Bíblia. Ele apenas a dividiu por assuntos para que pudesse ficar melhor para aqueles que fossem ler. Porque ele fala que o Evangelho, ele é para nós um norte de conduta. E aí ele diz assim, que mais do que a história, não é como você pegar um livro de história e você lê-lo até você encontrar o que você precisa. Mas, na verdade, você já tem um direcionamento do item que você precisa. E nele, você já encontra sobre Jesus nesse item, O norte, que é Jesus, já vai estar lá para nós, para que a gente não se perca em nenhum ensinamento, E ele fala assim, que então uma das ideias dele de fazer o Evangelho é porque realmente ele via que as pessoas não conheciam Jesus. Então, aí ele fala assim, que ele quer trazer para as pessoas o Jesus que ele estava conhecendo, esse Jesus que é capaz de tocar todas as almas e trazer a chave para a modificação. Inclusive, ele fala assim, que o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, é a chave da doutrina, e não o livro dos Espíritos. Por quê? Mais do que você entender o intercâmbio entre o céu e a terra, mais do que você compreender, o que acontece na vida após morte, se você não compreender que você precisa transformar a si mesmo e verdadeiramente se modificar, de que adianta o entendimento? De que me adianta entender esse intercâmbio? De que me adianta saber que existe a comunicabilidade entre os espíritos se eu continuo igual? Se eu continuo não me modificando, não sendo melhor do que ontem, de nada serve. Ele diz então para nós que o Evangelho é a chave de transformação, é a chave central do Espiritismo Redivivo. Ele nos explica também que em cada passagem, cada capítulo do Evangelho, nós vamos encontrar então, um texto bíblico, ou seja, trazendo Jesus, uma passagem de Jesus. Nós vamos encontrar ainda, uma explicação dele perante a doutrina, pelo todo entendimento, pela bagagem que ele teve em todo esse contato com os espíritos, e no embasamento do entendimento, e ainda os comentários dos espíritos.
Por que que ele traz isso? Porque ele fala assim que é necessário o esclarecimento daqueles que não têm o apego na matéria, né? Daqueles que, desapegados da roupagem carnal, conseguem enxergar as vivências de pontos muito diferentes do nosso. Então ele fala assim que é necessário que uma doutrina dos espíritos tenha os espíritos. E não é apenas um comentário. Nós vamos ver, né, durante o nosso estudo, que cada capítulo tem passagens de vários espíritos. E aí ele explica que por que ele traz isso. Ele traz por quê? Porque nós compreendemos no Livro dos Espíritos que existe uma escala de entendimento dos espíritos, de evolução. E é isso que ele traz para nós quando ele coloca vários comentários, né? Que cada um vê pelo seu ponto de vista, de entendimento filosófico, né? De esclarecimento, né? De inteligência, mas o que ele mostra para nós, independente da inteligência, a moral de todos os espíritos ali é a mesma. Cada um pega um entendimento de um determinado assunto para falar, mas a moral, ela não muda entre um espírito e outro. A gente consegue perceber o ensinamento que eles trazem para a nossa modificação, o entendimento que a gente tem que ter de determinados assuntos, né? Infinitos deles. Mas a moralidade, ela continua ali, ó, na mesma frequência. Outra coisa importante que ele vai trazer para a gente nesse item 1 da introdução é sobre, para que nós percebamos, né, que dentro do Evangelho não tem o nome de nenhum médium, tem apenas o nome dos espíritos, né, de acordo com que os espíritos quiseram se mostrar, né? Nós vamos ver que vai ter passagens que está assinada como um espírito amigo, um espírito protetor, né? Que foi como o espírito quis ser identificado. E aí ele fala pra gente de por que ele não colocou o nome de nenhum médium. E ele explica pra gente que ele não quis que ficasse com o nome de nenhum médium, porque a doutrina é dos espíritos. Os médiums, eles foram um intercâmbio, mas não pertencem a eles a inteligência nem a palavra. O texto colocado não teve qualquer esforço do médium, né? Qualquer inteligência ou moralidade do médium. E que ele não queria que fosse desenvolvido o orgulho, o preconceito sobre nenhum deles. Então, se o evangelho, se o conhecimento dessa moral, o direcionamento dela veio dos espíritos, apenas o nome dos espíritos aparecerão. O nome dos médiuns não é fator determinante. E é isso que ele explica pra gente. Para deixar claro também para os médiuns trabalhadores, para os médiuns que viriam, que nós somos portas-vozes dos espíritos, mas nós não somos a inteligência dos espíritos, né? Nós somos um intercâmbio, uma ponte, né? Então é necessário que nós saibamos o nosso papel, para que a gente não se perca na vaidade, no orgulho de dizer: olha, aquele espírito se comunica comigo, aquele espírito veio trazer esse ensinamento através de mim. Se ele veio trazer por você, considere-se que você precisa se melhorar como um ponte dia após dia. Por quê? Porque ele necessita de você para mostrar a intelectualidade dele e a moralidade dele. Nós temos diferentes modos de mostrar a nossa. E é necessário, então, que a gente saiba fazer, né? Esse separativismo, essa divisão. É um mundo espiritual, os espíritos, a inteligência dos espíritos e a nossa. E é isso que ele deixa muito claro pra gente aqui, né? Que ele não queria que em nenhum momento que alguém achasse
que ele estava levando um ensinamento dele, né, uma compreensão dele, uma ideia dele. Não. Tudo pertence aos espíritos. É isso que ele deixa claro aqui para nós. Tá certo? Até o nosso próximo encontro. Que Deus nos abençoe.